Fala galera, beleza? Rafa chegando aqui na área para trazer os palpites da equipe Prof Trader, as melhores múltiplas do YouTube, os melhores palpites de futebol. Você veio aqui com a gente na Prof Trader. Para amanhã, terça-feira, dia 28 de setembro, nós temos aqui no nosso canal 6 múltiplas com ótimas cotações, mais uma zebrinha. E se você quiser ser nosso membro, é só clicar no botãozinho que você está vendo aí, chamado Ser Membro. Você entra para ser nosso membro e ganha conteúdos exclusivos, ainda mais palpites de futebol. Quer ver um palpite dos membros de ontem, que fez o maior sucesso? Essa aqui, ó. O Carlão, no vídeo de sábado para domingo, ele jogou essa super múltipla com cotação de 5,70. Todos os jogos eram ambas marcam sim. E aí o Carlão pegou 3 jogos da Estônia, que eu vou falar o placar para vocês desses jogos da Estônia. Então, como vocês podem ver, no domingo ele pegou 3 jogos da Estônia. Deixa eu abrir aqui para informar para vocês certinho o que aconteceu lá na Estônia. E aí nós tivemos Tulevik e Flora 2-2, Kajlu e Pard 3-2 Kajlu, Narva e Kuressaare 2-2. Galera, não passou nem aperto, todo mundo fez mais de um gol nesses jogos. E o jogo do Viborg com o Odense terminou 1-1 e aí bateu 5.7. Se você quer receber super múltiplas desse jeito e listas de jogos mais 1.5 e menos 3.5, não deixe de clicar aqui no botão de membros. Vamos agora para os jogos, os 2 primeiros jogos, onde a gente explica o porquê das entradas. Habitualmente já vocês estão acostumados com isso. Primeiro jogo Série B, 19 horas, Náutico CRB, nós vamos de empate ou CRB. Galera, aqui é o seguinte, o Náutico vem numa fase péssima, muito ruim. Os últimos 5 jogos em casa, o Náutico perdeu 3 vezes, empatou 2, conquistou 2 pontos de 15 nesses últimos 5 jogos. Tomou gol em todas essas partidas. E o último jogo que fez em casa perdeu para o Londrina por 2-1, jogando muito mal. O Londrina, que é um time lá de baixo da tabela, o Náutico realmente muito enfraquecido. Enfrenta o CRB, que é o 4º colocado da Série B. O time vem num bom campeonato, pronto para subir. É o segundo melhor campanha fora de casa do campeonato. Impressionante o CRB. O time está indo muito bem fora. Os últimos 5 jogos fora, a equipe somou 13 pontos, com 4 vitórias e 1 empate. E o Diego Torres, cabeludinho lá, é o destaque do time, pode fazer a diferença amanhã na partida contra o Náutico. Então a gente vai de empate CRB. O CRB não perde essa partida. Às 9h30 nós temos um confronto impressionante, uma grande semifinal entre Atlético Mineiro e Palmeiras. O primeiro jogo em São Paulo não empolgou, foi um jogo realmente de nível bem duvidoso, muito por conta do Palmeiras. O Palmeiras não propôs o jogo. O Atlético Mineiro tentou jogar, em certos momentos conseguiu fazer algumas jogadas, mas o Palmeiras estava muito fechado. E para esse jogo no Mineirão, eu ainda espero o Palmeiras do mesmo jeito, esperando o Atlético. Só que o Atlético vai estar muito mais forte para essa partida. Jogando em casa, o Atlético é muito perigoso. É um time que vem a 12 jogos sem perder uma única partida. Se você contabilizar os últimos 22 jogos do Atlético Mineiro, só tem uma derrota. E era um jogo que o Atlético podia perder, que foi na Copa do Brasil contra o Bahia, e perdeu por 2-1. E o Atlético podia perder por 2-1, podia até perder por 1 gol de diferença, porque tinha vencido em Minas por 2-0. O time muito sólido, zagueiros muito bons, o sistema defensivo do Atlético muito bem planejado, um time que marca muito forte e já eliminou 2 grandes times na Libertadores, passou por Boca e por River Plate. O Hulk vive um grande momento, o Nath Fernandes grande momento, o Diego não está confirmado se joga ou não joga, mas se jogar é alguém a mais para fazer a diferença pelo Galo. Já o Palmeiras vem jogando mal, não vem aí nesses últimos 2 meses fazendo boas partidas.
Talvez tenha feito um bom jogo contra o São Paulo no Allianz Parque. Aliás, fez um bom jogo contra o São Paulo, mas contra o São Paulo, gente, qualquer um joga também, né? Eu sou São Paulino, mas você que é tricolor também, você sabe, né? Que a coisa tá muito feia pro São Paulo. O time realmente... São Paulo não é bom. E aí o Palmeiras amassou o São Paulo no Allianz Parque. Mas fora isso, o Palmeiras perdeu por Fortaleza por 3-2. O Palmeiras perdeu um jogo em casa pro Cuiabá. E o Palmeiras perdeu pro Flamengo também. O Flamengo bateu na cara do Palmeiras. Então, o momento do Palmeiras não é legal. E no final de semana, o Palmeiras perdeu o grande derby, o grande clássico, pro Corinthians por 2-1. E não fez uma grande partida. O Corinthians mereceu ganhar. O Palmeiras não fez um grande jogo. Não foi covarde, né? Enfrentou o Corinthians de igual para igual. Mas acabou perdendo um jogo chave, né? Você perder um confronto com o seu maior rival 3 dias antes de uma semifinal de Libertadores pesa também. Então o Atlético chega com muito mais confiança, com o time jogando muito melhor. Por isso a gente vai de empate ou galo. E aí juntando esses dois jogos dá uma cotação 2. Próximo jogo, Champions League. Vamos lá? 13h45, Ajax e Besiktas. Nós vamos de mais de 2.5 gols. Galera, é o seguinte. Esse jogo, a tendência é que o Ajax vença. Porém, a vitória do Ajax não estava muito interessante. Então a gente vai no mercado de mais de 2.5 gols. A verdade é que o Ajax deve pressionar muito o Besiktas. Tem um time muito superior. E é um time que cria muitas oportunidades de gol. O dado que eu vou te passar agora é impressionante. O Ajax nos últimos 4 jogos, anota isso, 4 jogos, a equipe marcou 22 gols. Dá uma média de 5,5 gols por jogo. É assustador o ataque do Ajax. O time venceu na estreia da Champions League um jogo em Portugal do Sporting por 5-1. Depois venceu o 9-0 o Cambuur, 5-0 o Citerd e 3-0 o Groningen. Time muito rápido, com jogadores velozes, jogadores realmente de nível de excelência. O Tadic é o grande líder do time. O time tem um meio campo muito forte, mas o Tadic é um jogador capitão do time que representa muito bem o que é o Ajax. E o Antony, aquele mesmo que jogou no São Paulo, em ótima fase, comendo a bola, jogando muito. Aprendeu até a chutar no Ajax. No São Paulo não sabia chutar, né? Driblava, não sabia chutar, mas no Ajax está jogando muito. E o Haller, que na minha opinião não é um grande jogador, mas ele joga num time tão eficiente que por jogo ele está fazendo 2, 3 gols por jogo. É impressionante a quantidade de bola que chega para ele e deve anotar gol amanhã. O Besiktas, da Turquia, que é um time muito tradicional, monta grandes equipes, né? Sempre tem uns 2, 3 jogadores diferentes jogando lá, mas não vem numa temporada tão boa. E o que mais chama a atenção na temporada do Besiktas é que é um time que vem tomando muitos gols. O time do Besiktas, nos últimos 4 jogos, tomou 2 gols do Dortmund, 2-1 para o Dortmund, perdeu para o Altay por 2-1 no Campeonato Turco, empatou 3-3 com a Adana no Campeonato Turco e no Campeonato Turco venceu o Antalyaspor por 3-2. Ou seja, ele tomou 9 gols nos últimos 4 jogos e aí deve tomar do Ajax também, porque o Ajax é muito melhor que esses times da Turquia que marcaram pelo menos 2 gols no Besiktas. Por isso nós vamos de mais de 2.5 gols. Próximo confronto, PSG e City. Ó, a gente escureceu, vamos ligar a luz. Próximo confronto na Itália, às 16 horas, PSG e City. Nós vamos de empate ou City. O que a gente pensa para esse jogo? Bom, eu não sei o que vocês estão achando do PSG no momento, mas eu assisti a partida da Champions e já assisti 3 jogos do Campeonato Francês. E apesar do PSG ter vencido todas as partidas que fez agora do francês, é uma equipe que não convence, está jogando mal e tem vários problemas. Primeiro problema, contusões. Di Maria contundido, Sérgio Ramos contundido, Messi machucado e o Verratti, que para mim é o cara que vai organizar esse time de trás para frente, machucado também. Vários jogadores importantes não jogam. E aí quem assume a vaga desses caras, pra mim, tudo jogador meia boca. Paredes é meia boca. Tem um outro lá no meio campo também, pra mim. A maioria daqueles caras tudo meia boca.
O bom mesmo, ali de volante é o Verratti. O Hinaldo também é um bom jogador, mas tem muito jogador que engana no PSG, viu? Aquele que veio do Manchester também é por enganação também, jogador fraco. E fora esse fator das contusões, tem um outro fator. As estrelas do time não estão bem. O Mbappé quer ir embora, deixou isso muito claro. E o Neymar não está bem, gente. É só a gente ver alguns jogos do Brasil, os jogos do PSG. O Neymar não está legal. Quanto o Bruges, para mim, ele foi um dos piores em campo. Talvez a porta dos 30 anos está batendo ali no Neymar. E é nítido que ele não está legal. Em contrapartida, o PSG pega um Manchester City super organizado. Eu vi a partida do Manchester City contra o Chelsea no sábado. O jogo foi em Londres, o time do Chelsea fortíssimo, atual campeão da Liga dos Campeões, em cima do Manchester City. Quem assistiu essa partida viu o Manchester City controlar o Chelsea praticamente os 90 minutos de jogo. Não é brincadeira não, 90 minutos de jogo o City controlando o Chelsea. Não teve aqueles 20 minutos, 25 minutos do Chelsea pressionando o City, jogando em casa. Não teve. O City teve a posse de bola, teve todos os comandos do jogo e teve oportunidades não só de ganhar de 1-0, mas ganhar de 2, 3-0. Enquanto que o Chelsea não teve nenhuma oportunidade clara de gol. E nós estamos falando do Chelsea, hein? Nós estamos falando de Lukaku. O Lukaku não conseguia pegar uma bola em condições. Tamanha é a força defensiva do Manchester City na esquematização de jogo. Não estou falando só dos volantes, não estou falando só dos zagueiros, dos laterais. O time no funcionamento no geral, impressionante. Até mesmo porque o City não joga com um monte de brucutu no meio campo para marcar. O Bernardo Silva, que é um jogador magrinho, fraquinho, deve ter 1,70 m, ele joga de volante no City. E ele deu um show, ele controlou o time, porque o City tendo a bola, ficava muito difícil para o Chelsea ter ações na partida. E foi uma partida monstro do City, os zagueiros muito bem, o meio campo fortíssimo. Destaque para o Cancelo, que é o jogador português do City, está jogando muito. Meio campo com o De Bruyne nem jogou tanta bola no sábado, gente, mas ele irregular dele já é de um nível de excelência. O Bernardo Silva muito bem, e o Gabriel Jesus, que eu já critiquei muito, está jogando muito. Então a gente vai de empate ou City. E agora a gente fica com as outras 4 duplas. Essas são sem explicação, né, galera? Senão o vídeo fica muito longo. Mas tá aí, estudado. A gente estudou. Essas duplas tem tudo para bater. Série B, 21h30, Curitiba e Confiança, vitória do Coxa. Série B, às 21h30, Vila Nova e Operário, empate ou Vila Nova, cotação 2. Dupla 4. Champions League, às 13h45, Shakhtar e Inter. Vai ser um jogo difícil, mas a gente vai de vitória de Internacional de Milão. Às 4 horas, o Dortmund enfrenta o Sporting e nós vamos na vitória do Dortmund. E aí torcendo para o Haaland jogar, porque ele estava contundido no final de semana, mas a expectativa é que ele jogue amanhã. Outro jogo, outra dupla 5, Champions League, às 4 da tarde, Leipzig e Bruges. Vitória do Leipzig. O Leipzig vem de uma vitória no final de semana e uma goleada fantástica contra o Schalke. Às 4 horas também o Real Madrid enfrenta o time da Moldávia, o Tiraspol, e nós vamos de mais de 2,5 gols, esperando que o Real Madrid faça alguns gols aí, cotação 2. No Chile, às 16 horas, o Lacerano enfrenta o Everton, a gente vai de mais de 1,5 gol. E também no Chile, às 21 horas, o Higgins enfrenta o Everton. E galera, errei aqui. Não é o Everton, na verdade é o Huachipato. Então vamos trocar aqui por Everton para Huachipato. E a gente vai de mais de 1,5 gol, cotação 2, tá? Então no lugar de Everton, Huachipato. Esqueci de escrever aqui no slide. Fechando, a nossa zebrinha é um jogo na Inglaterra, na segunda divisão. Uma partida entre Hull City e Blackpool. Nós vamos na vitória do Blackpool, cotação 3,20. Juízo aí na zebrinha. A gente arrisca, né? A gente pensa que o Blackpool, apesar de não ser o favorito para o jogo, deve vencer. Um abraço, galera. Até a próxima. É nítido que ele não está legal. Em contrapartida, o PSG pega um Manchester City super organizado. Eu vi a partida do Manchester City contra o Chelsea no sábado. O jogo foi em Londres, o time do Chelsea fortíssimo, atual campeão da Liga dos Campeões, em cima do Manchester City.
Quem assistiu essa partida viu o Manchester City controlar o Chelsea praticamente os 90 minutos de jogo. Não é brincadeira não, 90 minutos de jogo o City controlando o Chelsea. Não teve aqueles 20 minutos, 25 minutos do Chelsea pressionando o City, jogando em casa. Não teve. O City teve a posse de bola, teve todos os comandos do jogo e teve oportunidades não só de ganhar de 1-0, mas ganhar de 2-3-0. Enquanto que o Chelsea não teve nenhuma oportunidade clara de gol. E nós estamos falando do Chelsea, hein? Nós estamos falando de Lukaku. O Lukaku não conseguia pegar uma bola em condições. Tamanha é a força defensiva do Manchester City na esquematização de jogo. Não estou falando só dos volantes, não estou falando só dos zagueiros, dos laterais. O time no funcionamento no geral, impressionante. Até mesmo porque o City não joga com um monte de brucutu no meio campo para marcar. O Bernardo Silva, que é um jogador magrinho, fraquinho, deve ter 1,70 m, ele joga de volante no City. E ele deu um show, ele controlou o time, porque o City tendo a bola, ficava muito difícil para o Chelsea ter ações na partida. E foi uma partida monstro do City, os zagueiros muito bem, o meio campo fortíssimo. Destaque para o Cancelo, que é o jogador português do City, está jogando muito. Meio campo com o De Bruyne. O De Bruyne nem jogou tanta bola no sábado, gente, mas ele irregular dele já é de um nível de excelência. O Bernardo Silva muito bem. E o Gabriel Jesus, que eu já critiquei muito, está jogando muito. Então a gente vai de empate ou City. E agora a gente fica com as outras 4 duplas. Essas são sem explicação, né, galera? Senão o vídeo fica muito longo. Mas tá aí estudado, a gente estudou. Essas duplas tem tudo para bater. Série B, 21h30, Curitiba e Confiança, vitória do Coxa. Série B, às 21h30, Vila Nova e Operário, empate ou Vila Nova, cotação 2. Dupla 4, Champions League, às 13h45, Shakhtar e Inter. Vai ser um jogo difícil, mas a gente vai de vitória de Internacional de Milão. Às 4 horas, o Dortmund enfrenta o Sporting e nós vamos na vitória do Dortmund. E aí torcendo para o Haaland jogar, porque ele estava contundido no final de semana, mas a expectativa é que ele jogue amanhã. Outro jogo, outra dupla 5, Champions League, às 4 da tarde, Leipzig e Bruges. Vitória do Leipzig, o Leipzig vem de uma vitória no final de semana e uma goleada fantástica contra o Schalke. Às 4 horas também o Real Madrid enfrenta o time da Moldávia, o Tiraspol, e nós vamos de mais de 2,5 gols, esperando que o Real Madrid faça alguns gols. A nossa dupla 5 acontece no Chile. Às 4 horas da tarde, o La Serena enfrenta o Everton. Nós vamos de mais de 1,5 gol. E às 21 horas, 9 da noite, o Rangers enfrenta o Achipato. E nós também vamos de mais de 1,5 gol, cotação 2. E a nossa zebrinha acontece às 15h45 na segunda divisão da Inglaterra, onde o Hull City enfrenta o Blackpool. Nós acreditamos na vitória do Blackpool, mesmo o Blackpool sendo grande azarão nesse jogo. O City é dado como favorito, mas nós acreditamos no Blackpool, cotação 3,20. Beleza, galera? A gente chega até o final do vídeo, agradecemos vocês terem assistido até o final. Compartilhe esse vídeo com os amigos, dê o seu joinha aí para nosso canal fortalecer e indique aos amigos e seja membro do canal. Um abraço.